Questão 3. Determinar o CG da peça abaixo. Determinar o momento de inércia em relação a um eixo horizontal que passa pelo CG. Ou seja, tá a peça aqui, tá pedindo para determinar o centro de gravidade dela e o momento de inércia em relação ao centro de gravidade dela. Eu até destaquei isso daqui porque é um momento de inércia em relação a um eixo horizontal que passa pelo CG. Ou seja, eu vou ter que calcular o centro de gravidade dela, por exemplo. Se o centro de gravidade dela der aqui, onde o mouse está, então eu vou ter que traçar um eixo X aqui, porque está falando do eixo horizontal, e calcular o momento de inércia em relação a esse eixo X aqui que passa pelo centro de gravidade dela. Diferente das outras questões que pedia para calcular o momento de inércia em relação a esse eixo X aqui da questão. Só no final que a gente vai mudar uma coisa específica. Então vamos lá. Primeiro determinar o CG dela. Porque para calcular o momento de inércia em relação ao CG, tem que primeiro calcular o CG. Então, como calculo o CG dela? Primeiro passo, separar em figuras conhecidas. Para separar em 3 retângulos. Depois traçar as diagonais e enumerar. Depois fazer a tabela com os dados. Figura 1, 20 vezes 60, que é 80 vezes 20, 1600. E 20 vezes 60 também, 1200. Soma tudo dá 4000. O x da figura 1 vai ser aqui 20 sobre 2, que é metade. O da figura 2 aqui é 80, não é? Então daqui até aqui é 40. 40 mais 20 dá 60. Então, figura 2, 60. Figura 3 vai ser 100 menos 10, que é metade de 20. 100 menos 10 dá 90. Ok? E o y de cada um agora? Você pode fazer isso tudo aqui é 80 e aqui é 60. Então daqui até aqui é 30. 80 menos 30 é 50. Da figura 2, y vai ser 80, que é isso tudo, menos 10, que é metade de 20 aqui. E da figura 3 vai ser, que é 60, então vai ser metade de 60, 30. Depois faz o SX, o S vezes Y, o S... É isso daí. Eu ia falar S vezes Z, não existe isso. E depois você soma tudo. Então você faz aquela formulinha de x igual a sx sobre s. Aí você faz o somatório que dá 216.000 dividido por somatório, que é 4.000, dá 54. E o y, que é 208.000 dividido por 4.000, que é igual a 52. Então, é isso aí, basicamente. A coordenada x vai estar 54 centímetros. Ou seja, você vai ver aqui que a coordenada x está aqui, mais ou menos. E a coordenada y, você sobe 52. Eu esqueci que eu tinha feito daí. Prestar atenção aqui também. A coordenada x é 54 e a y é 52. Então, se você for traçar o eixo, você usa a coordenada x para traçar um eixo vertical e você usa a coordenada y para traçar um eixo horizontal. Então, aqui está pedindo um eixo horizontal. Então, você vai subir 52 para traçar ele. Você não precisa necessariamente traçar. Se tiver uma imaginação fértil, dá para imaginar os eixos aqui e só usar esses dados aqui na hora. Só que se você não consegue visualizar isso daqui, então é bom traçar. Então, a gente vai calcular agora o momento de inércia em relação a esse eixozinho X aqui. Eu vou deixar esses dados aqui porque é importante. Vou deixar as coordenadas do centro de gravidade da figura aqui do lado. Então, vamos lá. Como calcular agora o momento de inércia? Vai utilizar o teorema de Steiner para a figura 1, para a figura 2 e para a figura 3. Mas o que vai mudar? Por exemplo, para a figura 2, você vai ter o momento de inércia em relação ao eixo de gravidade dela, que vai ser aquilo de base vezes altura ao cubo sobre 12, mais a seção dela, que vai ser 80 vezes 20 e vezes d ao quadrado. O que vai ser d ao quadrado? D é a distância entre os dois eixos considerados, ou seja, o eixo que passa pelo centro de gravidade da figura e o eixo considerado, que vai ser esse x aqui. Então, como é que vai ser? Base vezes altura ao cubo, como eu falei, mais seção vezes d. É esse d que vai mudar. Antes, o d era o mesmo valor de y, não era? Porque era daqui até aqui, que coincidentemente era o mesmo que y. Só que agora o d não vai valer mais y. O d vai valer y menos y2 menos y.
ou y menos y2. Porque em módulo, então, não importa o sinal que tiver aqui no final. Ou seja, você não está calculando a distância entre esses dois eixos aqui, entre o eixo x traço e o eixo x2. Então, essa distância aqui vai ser exatamente a coordenada y do eixo de gravidade da figura 2, que vai ser 70, e menos a coordenada y do eixo de gravidade da figura ao todo, que é 52. Que, lembrar, a distância entre dois eixos x é um valor em y, porque eles meio que se projetam para cá e tem essa distânciazinha aqui, que está no eixo y. Okay? Então lembre disso, a distância entre dois eixos x é uma distância em y, que é praticamente a mesma coisa que a gente estava usando antes, não era? Porque a gente via a distância entre esse x2 e esse x aqui embaixo, que vai ser daqui até aqui, que é em y também. O que diferencia agora é que a gente está calculando com eixos diferentes. Então, vai ser, lembra disso daqui, esse D aqui agora, quando relacionar com o centro de gravidade, é a diferença entre o y do centro de gravidade menos o y da figura. Então lembra disso daqui, ó. Ou y menos y2 ou y2 menos y, tanto faz. Porque é em módulo, porque quando você levar ao quadrado, vai dar o mesmo, tanto se for negativo quanto positivo. Então vamos para os cálculos aí, direto. Base vezes a altura ao cubo sobre 12, da figura 1, que é 20 vezes 60 ao cubo sobre 12, mais a seção, 20 vezes 60 dá 1.200, vezes o D. O D vai ser o quê? A distância entre esse eixo X e esse eixo X que passa pelo centro de gravidade da figura 1, que vai ser o quê? A diferença entre os Y, que vai ser 52 menos 50, ou 50 menos 52, aí vai dar 2 ou menos 2, tanto faz. Que eleva ao quadrado vai dar 4 do mesmo jeito. Okay? E da figura 2 vai ser, eu já expliquei essa parte, base vezes a altura ao cubo, a base, eu falei que a base tinha dado, não, tá certo, base é 80 mesmo, vezes a altura 20 ao cubo sobre 12, a seção 1600, e o D agora vai ser a distância entre esses dois eixos aqui, que é uma distância em y, vai ser o y do centro de gravidade da figura total, que é 52, menos o y da figura 2, que é 70, ou 70 menos 52, tanto faz. E da figura 3, base vezes a altura ao cubo, mais a área, vezes o y da figura 3, que é 30, menos o y da figura total, que é 52. Ou o contrário aqui também. Então no final vai dar isso daí, e você só soma tudo. O x vai dar isso daí. Uma preguiça de falar esses números grandes. 1.877.333,33. É basicamente isso daí. Aí como aqui na questão eu tava falando só, determinar também o momento de inércia em relação a um eixo horizontal, então só pede o ix. Só que podia estar pedindo o y também. Então o que você ia fazer? Você ia usar a mesma fórmula aqui, substituindo base vezes altura ao cubo por altura vezes base ao cubo. E o D aqui, no lugar de colocar y menos y, você ia colocar x menos x. Porque lembra, quando você calcula o momento de inércia de x, você usava o D igual ao y. Nesse caso aqui, o momento de inércia igual em relação a x, você usou o y menos y. Então, do mesmo modo, quando você vai calcular o momento de inércia em relação ao y, é o contrário. Você considerava o D igual ao x. Agora, se você fosse calcular, no caso, o momento de inércia em relação a y, você usar o x menos x. É sempre o contrário, sim, decore isso. Basicamente isso daí, essa questão. Essa questão eu consideraria, assim, a mais difícil, assim, de ser entendida, porque por causa desse D aqui que você pode confundir. Mas é isso daí.